Trazer a palavra do Senhor aos nossos corações nessa noite. Eu queria que, se você se sentir à vontade, levanta as suas mãos para cá, para a gente orar pela nossa irmã. Pai, eu quero te agradecer pela vida da nossa irmã, Ana Lúcia, Senhor Deus, que o Senhor esteja fazendo, Senhor Deus, dela instrumentos teu nessa noite, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, através da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha nos alimentar, nos exortar, ó Deus, nos edificar nessa noite, e que possamos ter os nossos corações e nossas mentes abertas para entender o que Tu queres para nós através da Tua Palavra. Que a Ana Lúcia, Senhor Deus, que já recebeu essa palavra do Senhor, que foi a primeira a ser, ó Pai, edificada, exortada, orientada, ela agora vai transmitir para nós, para que através da Tua Palavra nós possamos também crescer e amadurecer. É o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. É sempre um prazer estar aqui, passando a palavra do Senhor, né? E eu peço para que seja o Espírito Santo e não eu, né? Então, hoje vamos falar sobre a volta de Cristo. Eu sempre trago uns temas meio polêmicos, né? Então, hoje é a volta de Cristo. Tem irmãos aí que têm um pouco de medo da volta de Cristo, mas não fiquem assustados, ok? Não tenham medo de Apocalipse, nada disso. E vamos falar sobre a volta do nosso Senhor Jesus. Bom, o primeiro versículo que a gente vai começar a ler hoje é 1 Tessalonicenses, do 5, 1 a 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Veja bem que nesse versículo fala que o dia do Senhor vai vir como um ladrão à noite. Mas não é porque Jesus vai assaltar a sua casa e nada do tipo. É porque quando menos estivermos esperando, ele vai chegar. Um ladrão, ele não avisa, né? Não avisa aos moradores da casa que ele está chegando. Mas quando menos se espera, ele está ali. E o dia do Senhor vai ser assim. Quando estivermos casando, quando estivermos festejando, quando o dia estiver normal, quando estiver paz e segurança, vai vir o dia do Senhor. Mas veja bem que esse versículo, esse ladrão à noite, ele é mais para os ímpios, porque fala assim, quando disserem quem? Quem que vai dizer paz e segurança? A destruição virá sobre eles. Eles quem? Os ímpios. A destruição vai vir sobre eles e não sobre a igreja. Então, para a gente, para o servo justo do Senhor, para os filhos de Deus, ele não vai vir como um ladrão, porque a gente lê a Bíblia, a gente conhece a Bíblia, então a gente vai saber sobre os sinais dos fins dos tempos, né? A gente vai ficar atento ali à volta de Cristo, vai saber os sinais. E aí na palavra vai falar que vai ser como as dores de parto de uma mulher grávida. Marcele, nossa irmã da igreja, teve seu filho segunda-feira. Ela, então, mais do que ninguém sabe como é que é a dor de parto. Dor de parto é o seguinte: primeiro vão ter as contrações e elas são espaçadas. Demora um tempo entre uma contração e outra. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Ali, ó, temos algumas mães, então as contrações são espaçadas, né? E quando vai chegando próximo do filho nascer, aquela contração, ela diminui o tempo e vão tendo mais e mais contrações até o filho nascer. E essas dores de parto, a gente vai ver até mesmo na natureza. Então, eu peguei uma imagem aqui, pode colocar a imagem, por favor, do gráfico. Esse é um gráfico aí de terremotos. Os terremotos, esse gráfico vai até 2008 e começa lá em 1900. Quando a gente olha ali, 1900, o tempo, né, tinham poucos terremotos. E quando a gente vai se aproximando dos anos 2000,
os terremotos começam a ter mais e mais, então o espaçamento é muito menor. Isso aí é um tipo de dor de parto, ou seja, o mundo ele começa a agonizar, ele está clamando, né? Peraí, essa mulher vai dar origem ao filho. Quem é o filho? É Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja. Então, esse aí é um gráfico, né? Um gráfico dos terremotos, só para a gente ver que isso está acontecendo na natureza. As dores de parto, as contrações estão sendo cada vez em um período menor de tempo. Então, a gente vai ver agora alguns dos sinais que estão acontecendo para a volta de Cristo. Eu não coloquei os textos, eu só escrevi os textos para não ficar tão longa a mensagem, mas esses textos vão estar lá em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que são os sinais do fim do mundo, né? Os finais do caso dessa era aqui para ter uma nova era. Primeiro sinal, falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão, pode passar o slide, falsos cristos e falsos profetas. Muitos dirão que são o Cristo ou profetas de Cristo e enganarão a muitas pessoas. Ou seja, por aí existem falsos mestres falando uma doutrina que não é a doutrina bíblica, distorcendo a palavra de Deus. São os falsos cristos, falsos profetas. Isso já acontece? Sim. Isso já acontece. O outro sinal, guerra e rumores de guerra. Nações entrando em conflito. Estamos tendo a guerra na Ucrânia, tivemos Primeira, Segunda Guerra Mundial, ou seja, nação contra nação, conflitos. Esse sinal já temos também. Fomes e terremotos. Acabamos de ver ali o gráfico de terremotos. Sabemos que o índice da fome é enorme, né, em países ali que são pouco, vamos dizer assim, que não tem muita infraestrutura, né? A África, por exemplo, tem muita fome lá, então isso também já acontece. Perseguição aos cristãos é o próximo sinal. Todos nos odiarão e alguns serão mortos. Gente, fui no Impacto Radical, Gabi está lá, ó, o pessoal do Impacto ali atrás, que lá é uma simulação justamente da igreja perseguida. Nesse momento, tem cristão sendo morto por ser cristão. Na Europa, cospem na sua cara por você ser cristão. Em lugares, países muçulmanos, te matam mesmo por você ser cristão. Então, perseguição aos cristãos, temos esse sinal também. Traição e rebelião, haverá divisões e lutas até dentro da família. É só a gente ligar a TV, a gente vê filho matando pai, pai matando filho, divisões dentro das famílias. Ódio e maldade é o próximo sinal. Por causa da maldade de muitos, o amor de muitos esfriará. E aí é o amor de muitos, né, dentro da igreja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, apostasia, ou seja, ódio e maldade, esse sinal também já tem. Pregação do evangelho em todo o mundo. Esse sinal aí não temos ainda, mas está quase, porque com a era da internet ficou muito mais fácil a globalização, ficou muito mais fácil o acesso das pessoas, né, a terem acesso à palavra de Deus. Mas esse sinal aí, a gente vai falar também um pouquinho mais para frente, porque falta o nosso papel como igreja pregar o evangelho em todo o mundo. Mas falta pouco para isso acontecer, falta bem pouco. Sofrimento, instabilidade e guerra em Israel. Haverá morte, sacrilégio, destruição. A gente vê ali conflitos diretos, faixa de Gaza, mísseis indo para Israel. A todo momento tentam destruir o povo de Israel. Né? Hitler, ele tentou destruir a nação de Israel, ele era um ódio terrível contra os judeus. Então, sofrimento com o povo de Israel, temos guerra lá também. Então, esses são alguns dos sinais. Eu vou passar um pouco mais rápido pelos outros, só para a gente ter noção de quantas coisas já aconteceram. E às vezes a gente vive a nossa vida achando que Jesus vai demorar para voltar. Que talvez, tudo bem eu manter o meu pecado de estimação aqui, que tudo bem eu não ligar tanto para a volta de Cristo, achar que está longe, mas não,
na verdade está bem perto. Uma grande tribulação vai vir ainda. Vão vir ainda sinais no céu, agitação no mar, isso tudo ainda vai acontecer. Medo e lamentação. A apostasia, gente, a apostasia já está acontecendo. Pessoas, o que é a apostasia? A apostasia vem da palavra grega, né, que tem a ver com divórcio. O apostatar tem a ver com divórcio, ou seja, é quem já foi casado com Cristo. Quem tinha um relacionamento de fé com Cristo deixou de ter, ou seja, hoje a gente foi ali no evangelismo da parada LGBT, centenas de jovens eram ex-cristãos, eram desigrejados, já frequentaram a igreja, mas saíram. Isso é a apostasia. Isso é a apostasia, é o abandono da fé, o esfriamento da fé. Isso aí a gente é o que mais vê. Perversidade, tempos terríveis. As pessoas vão se entregar a todo tipo de pecado e vão rejeitar a Deus. Elas vão simplesmente fazer com que elas mesmas se tornem o seu próprio Deus. Ou seja, eu vou fazer o Deus à minha imagem e semelhança. Eu vou falar que tudo bem eu pecar, eu vou falar que, ok, eu vou aceitar o meu pecado simplesmente para satisfazer o meu desejo, satisfazer a minha carne. Isso é o que a gente vê nos dias de hoje. E, obviamente, também zombadores, pessoas que vão zombar do Evangelho. A gente vê isso na Netflix, vídeos e vídeos, centenas de vídeos de pessoas zombando do Evangelho, zombando por você ser cristão, fazendo piadas, né, de mau gosto com a figura de Jesus. Vamos ver zombadores. Então, esses são vários, eu botei vários exemplos aí para percebermos que estamos perto da volta de Cristo. E lá em 2 Timóteo vai falar o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. E eu acho interessante nessa palavra, o que mais me chama a atenção aí é no aparência de piedade. Vivemos numa era que nunca foi tão falado sobre amor, sobre toda a forma de amor, sobre se compadecer para os pobres. Nunca foi tão falado isso. É essa aparência de piedade. É, na verdade, o amor, não sendo um amor bíblico, sendo um amor deturpado, um amor que vai contra a palavra de Deus. Ou esse ajudar dos pobres sendo um ajudar de rede social, um ajudar postando nas redes: olha como eu estou dando um dinheiro aqui para uma pessoa, olha como eu estou dando uma cesta básica, vem aqui para eu tirar a sua foto em frente à cesta básica. Essa é a aparência de piedade. E nunca foi tão alto o nível de aparência de piedade. Ou seja, tudo que está escrito aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tudo que está escrito aqui já aconteceu. Ou seja, estamos nos últimos dias, mas talvez a gente não esteja se atentando a isso. Tudo isso está acontecendo. E bom, irmãos, eu sou empreendedora, né? Então, tem meses que eu faço um bom faturamento e tem meses que eu faço um faturamento menor. E esse mês, né, um faturamento que não me agrada muito. E esse mês foi um mês desse, que eu fiz um faturamento menor e aquilo ficou no meu coração e eu fiquei com aquilo ali me sentindo mal. Poxa, não faturei tanto esse mês. E aí eu senti o Espírito Santo ministrar no meu coração. Uma coisa meio que: ei, acorda para a vida. Você está preocupada com as coisas desse mundo passageiro. Você está preocupada porque você não fez um faturamento bom esse mês? Esse mundo passa. Esse mundo é passageiro.
Você está preocupada mais com o seu trabalho do que com você construir riquezas no céu. Eu estou mais preocupada com o quê? Com 90 anos que eu vou ter de vida aqui, sei lá, vamos dizer 100, medicina avançada, 100 anos. Eu estou preocupada com 100 anos que eu vou ter aqui. E as riquezas que a gente tem que construir no céu? Às vezes a gente está tão preocupado, né, com a nossa vida ao nosso redor, ou o trabalho, coisas para fazer em casa, é estudo, faculdade, é namoro, é casamento. A gente fica tão preocupado com isso que a gente esquece de construir coisas no reino dos céus. A gente esquece de construir essas coisas. E lá em Mateus 24, do 36 ao 39, vai falar o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que o Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então a gente fica preocupado, a gente fica exatamente como o povo na época do dilúvio. A gente está fazendo tudo, casando, bebendo, festejando, fazendo tudo ao nosso redor, mas a gente não está se atentando, não está se atentando à arca que está sendo construída. A gente não está se atentando que os sinais estão acontecendo, que a vinda do Filho está próxima. Noé, ele fez sua missão. Noé, ele tinha uma missão. Ele tinha a missão de construir a arca para o dilúvio. Quem olhava ali para Noé, achava que ele era o quê? Um louco. Como assim? Ele está construindo uma arca do nada, assim. Como assim? Ele está recolhendo animais e construindo uma arca. Olhava e falava, que louco. E talvez, se a gente vê uma pessoa pregando, um missionário que vive da palavra de Deus, um missionário que viaja ali o Brasil, e às vezes ele tem pouco dinheiro para se sustentar, a gente olha e pense, que louco. Por que ele está fazendo isso? É porque ele sabe que a arca está sendo construída, ele sabe que os sinais estão acontecendo e que Jesus está voltando. É porque ele está construindo as riquezas no reino dos céus. E aí, talvez a gente olhe para esse missionário, olhe para essa pessoa e pense, que louco, como achavam de Noé, né? Mas ele está amontoando tesouros no céu. E qual é a nossa missão? A missão de Noé era construir a arca. A nossa missão é pregar o Evangelho. Lembra que eu li lá, o Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo? A nossa missão é pregar esse Evangelho. Eu sigo um rapaz no YouTube chamado Luca Martini. Ele é missionário, né? Ele tem um projeto chamado Tô na Missão. E ele estava falando que no Brasil, no nosso Brasil, ou seja, no quintal aqui de casa, tem tribos indígenas com mais de 1 milhão de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. No nosso quintal, Brasil ainda, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. O Evangelho ainda não chegou a essas pessoas. E essa equipe do Luca, ele mandou uma equipe lá com 4 pessoas, 4 missionários para uma dessas tribos, né, que ainda não foram alcançadas. E chegando lá, os missionários constataram o seguinte, que o Evangelho não tinha chego lá. Só que o crack tinha chego lá. O crack e as drogas estavam lá nessa tribo, mas o Evangelho ainda não estava. O crack chegou, mas o Evangelho ainda não estava. E graças a Deus eles estão se preparando para desenvolver um trabalho de ajuda médica e com palestras antidrogas, né? Porque foi a única forma que os indígenas deixaram, né, pessoas de fora entrar na tribo, só se fosse através de médicos ou de palestra antidrogas, e é assim que esses missionários vão atuar lá para tentarem
trazer o evangelho para essa tribo, né? Mas a gente vê o papel importante da igreja de estar atuando nesses lugares onde o evangelho ainda não foi pregado. Graças a Deus eles estão conseguindo fazer esse trabalho lá. Mas, e nós? O que podemos fazer para o evangelho ser alcançado a outras pessoas? Gente, aqui na praça, quinta-feira, toda quinta-feira, Clarinha, a Dilane fizeram um projeto, né? Um projeto de evangelismo aqui da igreja, que vai evangelizar jovens. Eu fui ali na última quinta-feira e tinha jovens de 14 anos, fumando maconha, vários cigarros de maconha ali na praça. Jovens, 14, 15, 16 anos. E estamos fazendo esse trabalho lá. Então, cadê a gente lá? As pessoas estão padecendo. Às vezes, a gente está preocupado com os nossos problemas. A gente está preocupado em simplesmente não perder nossa salvação, em simplesmente vir à igreja. Mas a igreja, ela precisa expandir. Ela precisa proclamar, a gente precisa proclamar o evangelho de Deus. Ou seja, a gente precisa falar do evangelho para as outras pessoas. E aí a gente tem dois problemas. O primeiro é a falta de interesse em pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está acostumado a pregar a palavra de Deus para o crente. Porque, às vezes, o pastor vai falar assim, cumprimente seu irmão, fale que Jesus te ama. E aí você vai olhar para o seu irmão e vai falar, Jesus te ama. E ali no seu coração você vai falar, nossa, eu já estou me sentindo bem porque eu estou falando de Jesus para uma pessoa. Só que você está falando de Jesus para uma pessoa que já conhece de Jesus. É ótimo falar de Jesus com os irmãos, a gente tem que falar, é ótimo. Mas, às vezes a gente fica confortável em achar que falar de Jesus para uma pessoa que já conhece de Jesus é o suficiente. Cadê a gente falando de Jesus para um estranho na rua? Cadê a gente falando de Jesus para os jovens que estão lá perdidos, na praça, na quinta-feira, 19h30? Quem quiser, é só ir lá. Vai estar lá o grupo da igreja, distribuindo panfletos, cantando. Cadê? Na Europa você fala de Cristo, você é xingado na rua. Eles viram a cara para você. Eles falam que cristianismo é uma seita. Eu fui no evento de missões da Europa, eles falam que o cristianismo é uma seita. Eles cospem em você, xingam você, eles não querem saber. Mas cadê a coragem da igreja de cumprir a sua missão até a volta de Cristo? O tema dessa mensagem de hoje é a volta de Cristo. Mas, enquanto você está esperando a volta de Cristo, o que você está fazendo? Você está falando de Jesus para o seu irmão da igreja, que já conhece de Jesus? O que você está fazendo enquanto você espera a volta de Cristo? Ele te chamou para você multiplicar os seus talentos. Eu preguei isso na mensagem servo bom e fiel. Ele chamou você para multiplicar os seus talentos. Ele não chamou você para guardar a sua salvação em um paninho. Ele chamou você para proclamar o reino de Deus. Então, somos filhos de Deus. Quem crê que você é filho de Deus, levanta a mão. Você é filho de um rei. Quem é filho de rei é o quê? É um príncipe, né? E o que é o papel do filho do rei? O filho do rei, ele quer expandir o reino do pai. Era assim lá na Idade Média. Tinha os filhos do rei, eles buscavam o quê? Conquistar mais terras para expandir o reino do pai. Será que a gente tem buscado expandir o reino de Deus? Ou será que além da nossa omissão como os cristãos, a gente tem um outro problema? A gente tem um pecado de estimação. A gente trata o pecado de estimação muitas vezes como a gente trata um pet.
A gente coloca uma coleira no pecado de estimação e vai andando com ele por tudo que é canto. Vai andando com o pecado, alimenta o pecado, dá atenção ao pecado, gasta tempo com o pecado. E a gente trata esse pecado de estimação. E aí eu quero ler uma passagem lá em Mateus 5, 27 e 30, que vai falar o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Essa passagem é muito forte, né? Eu acho essa passagem muito forte, porque ela fala, arranque seu olho, corte sua mão. Óbvio, não é o sentido literal, não é para fazer isso literalmente, mas essa passagem ela é tão forte assim por um motivo. Ela quer dizer que com pecado a gente não se brinca. Com pecado temos que ser radicais com pecado. Pecado, sabe aquele versículo que fala assim, tem o cisco no olho do irmão, mas tem a trave nos seus olhos? Vocês conhecem esse versículo? A trave dos seus olhos e o cisco no olho do seu irmão. Como é que a gente tira um cisco no olho do irmão? É assoprando, é com amor, é com cuidado, é exortando em amor. A gente tira o cisco do olho do irmão. Mas como é que a gente tira uma trave? É com marreta, ou seja, é sendo radical. O nosso pecado, a gente precisa ser radical com ele. A gente não pode negociar com o nosso próprio pecado. Agora, quando é o irmão pecando, a gente precisa tratar em amor, precisa exortar em amor. Mas com o nosso pecado, precisamos ser radicais. E esse texto, ele é forte, né? Se seu olho te fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. Eu vou traduzir esse texto de uma forma, assim, mais fácil da gente entender nos dias de hoje. Quer dizer o seguinte: se você, por exemplo, é casado e sente atração por uma mulher que está no seu trabalho, caia fora, foge, fuja da aparência do mal, suma, arranque isso da sua vida, corte fora. Se você namora e tem relações antes do casamento, pare imediatamente. Faça de tudo para não ter, ou mesmo termine o relacionamento, para você se afastar do que te afasta de Deus. A gente lê aí que com pecado não se brinca. Com pecado não se brinca, a gente não pode ter esse pecado de estimação. Cristo, ele vai voltar, a gente viu vários sinais que Cristo vai voltar. E se essa pregação não mexeu com você até agora, não te impactou de nenhum modo até agora, talvez o que eu fale agora vá te impactar. Jesus, Cristo, ele voltou hoje. Cristo voltou hoje. Ele voltou hoje para uma média de 162 mil pessoas. Esse número é o número médio de pessoas que morrem por dia. Cristo voltou hoje para essas pessoas. Cristo vai voltar para mais 162 mil pessoas amanhã e depois de amanhã. E se eu for uma dessas pessoas? E se você for uma dessas pessoas? Cristo pode voltar para você hoje. Cristo pode voltar para você amanhã. E a gente está negociando com o pecado. A gente está com o nosso pecado de estimação. Em vez de arrancar, cortar fora e lançar fora o nosso pecado, a gente está negociando com ele. A gente está sendo omisso. Enquanto Jesus pode voltar hoje para a gente, estamos sendo omissos com as vidas que estão lá fora, com as vidas que estão padecendo, com as vidas que estão se drogando, com as vidas que estão se prostituindo, com as vidas que estão endemoniadas, porque se você não expulsa o demônio ele continua lá.
Precisa de alguém lá para expulsar o demônio. Precisa de alguém lá para alimentar a pessoa que está passando fome. Precisa de alguém lá para falar, Jesus te ama. Não é para falar, Jesus te ama para o seu irmão da igreja. Você pode até falar para ele, porque é bom falar, Jesus te ama. Mas não é esse o objetivo. Você precisa olhar no olho de uma pessoa que está sedenta. Eu vi isso na quinta-feira. Pessoas sedentas. Que eu ia entregar um panfleto e eu não conseguia. Eu falava assim, você quer que eu ore por você? Porque eu via ali uma tristeza no olhar. Eu via pessoas endemoniadas e às vezes a gente tem alguma sensibilidade que consegue saber quando uma pessoa está endemoniada e quando uma pessoa não está endemoniada. E nem sempre a gente vai ter liberdade no momento para expulsar, mas a gente vai poder orar pelaquela vida, para Deus abençoar aquela vida, para ela encontrar um caminho, encontrar uma igreja, receber apoio da igreja, enfim, algo acontecer. Ela vê que alguém está se preocupando, ela vê que alguém se importa. Às vezes, a gente passa o nosso dia achando que ninguém se importa conosco. Mas eu posso dizer que Deus entregou o seu filho, porque Ele se importa com você. Deus entregou o seu filho, porque Ele te ama. Ele entregou o seu filho para seus pecados serem perdoados. Todos esses pecados de estimação que a gente carrega, a gente pode cortar e lançar fora e ter a certeza que em Cristo somos perdoados e libertos de toda aparência do mal. Então, a igreja ela precisa se posicionar, ela precisa falar de Deus para as pessoas. Não tenha vergonha, fale de Deus no seu trabalho, fale de Deus no ônibus, fale de Deus na fila. Quando alguém vem conversar comigo na fila, porque eu tinha muita mania de ficar com fone de ouvido a todo momento. Aí eu parei de ficar com fone de ouvido para eu começar a interagir um pouco mais com as pessoas, para se a pessoa falasse algum tipo de situação, poder abordar aquela pessoa ali sobre Jesus. Então comece a tentar achar oportunidades mínimas para falar de Jesus. Porque às vezes aquela pessoa ali, você não sabe. Vai que Jesus volta para ela hoje. Vai que ali foi o último momento daquela pessoa de ouvir sobre Deus. Foi a última chance dela. É por isso que a gente não pode desperdiçar essa chance. E lá em Apocalipse, vai falar o seguinte. Apocalipse 19, 11 a 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça... Peraí, me perdi. Achei. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Veja aí, o seu nome é Palavra de Deus. Por quê? Porque o Verbo se fez carne, e o Verbo era Cristo, e ele veio e habitou entre nós. O nome dele é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, a Palavra de Deus, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Rei dos reis e senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ou seja, ele vai voltar à igreja. Ele vai voltar em um cavalo branco, ele vai voltar em um manto tingido de sangue, ele vai voltar para buscar a sua igreja e ele vai governar sobre toda a terra. Ele vai voltar, é o que a Bíblia promete para a gente. Glória a Deus, glória a Deus. E é esse Jesus, esse Jesus ele fala o seguinte, ele pisa
o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. A palavra diz que ele vai fazer justiça com o cetro de ferro. Às vezes a gente tem uma imagem de Jesus hippie, né, de Jesus paz e amor. É como se o Deus do Antigo Testamento tivesse se convertido no Novo, tivesse se convertido, aceitou Jesus, e aí ele tivesse mudado. Isso é completamente errado. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Jesus, ele é o Jesus que fala não pecarás, não voltarás a pecar. É o mesmo Jesus que vai esmagar os nossos inimigos. É isso que fala a palavra de Deus. Quem já viu o filme A Cabana aqui? Alguém já viu o filme A Cabana? Ali, ó, várias pessoas viram o filme A Cabana. Eu acho péssimo esse filme. Eu acho péssimo. Eu vi há muitos anos e achei péssimo. E eu estava vendo esses dias a pastora Sara Shiva, ela fez ali um review do filme, né, comentando esse filme, e eu lembrei que eu vi esse filme. E eu achei exatamente o que ela achou, péssimo. Só por que era péssimo? O filme começa já o seguinte, a narrativa começa ali uma família cristã, né, ou uma família que se diz cristã, e o homem da família espancava a mulher, batia no filho, bebia. Isso não é um cristão, isso é um falso crente, porque isso não existe. Mas aí aquele filho, né, ficava com pena da mãe, ele ia falar para um pastor que foi omisso na situação. Ou seja, de início, o filme ele já começa acabando com o crente, chamando o crente de hipócrita. O filme começa assim, mas muita gente fala, não, esse filme é um filme de Deus, porque esse filme falou de Jesus. Gente, até Satanás pode falar de Jesus. E a gente fala, não, porque o filme ele estava falando de Deus e de Jesus. E aí esse filho, né, ele cresce ali ele cresce na família, né, ele vira um adulto, ele tem filhos, e a filhinha menor dele é morta por um maníaco. Esse é o filme, né? E aí nisso, para consolar este homem que perdeu a filha, aparece 3 figuras no filme: Deus, Jesus e o Espírito Santo. E aí, enquanto o homem falava com a figura de Deus, chorando ali, sofrendo a morte da filha, né, falando para Deus, Deus sorria nesse filme para o homem, em vez de se compadecer, o que não fazia sentido nenhum, porque a gente acaba pensando, o que quando a gente olha um filme desse, que Jesus é omisso à nossa dor, que Deus é omisso, e Deus não é omisso. Deus sofre quando você sofre. No filme, falou que o assassino da filha do cara era filho de Deus também. Isso é uma heresia. Existem os filhos do perverso, os filhos do maligno. Se aquele assassino não se arrepender, ele era filho do perverso. Então, existem essas heresias, né, que são contadas, e a gente acaba acreditando, porque simplesmente o filme colocou a figura de Jesus. Colocou a figura de Jesus. Só que Jesus ele não é omisso à sua dor. Jesus ele faz justiça. A Bíblia diz que ele vai esmagar os seus inimigos debaixo dos seus pés, para que os cães venham lamber o sangue dos seus inimigos nas ruas. Fala isso em Apocalipse. Jesus ele não é omisso. Deus ele não deixou de fazer a sua justiça. Deus ele vai fazer justiça, e ele vai fazer justiça na volta de Cristo. E quando a gente vê um filme desse, a gente acha que é assim, que Deus está rindo da nossa dor. E Deus não está rindo da sua dor. Deus ele se compadece da sua dor. Só que talvez a gente aceite esse tipo de filme, porque talvez não conhecemos Jesus. O Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. E aí Hollywood faz um filme que zomba da nossa cara, zomba dos crentes, e os crentes aceitam e aplaudem, porque às vezes a gente não lê a nossa Bíblia e não conhece Jesus, não conhece qual tipo de Jesus que vai voltar.
a gente simplesmente acha que Jesus é um filósofo. Jesus não é um filósofo, Jesus é filho de Deus, ele é Deus. Jesus é Deus, Deus Filho. Então, como é que a gente pode conhecer Jesus? Como é que a gente pode ter certeza que ele vai voltar e ter certeza da maneira que ele vai voltar? É buscando ter intimidade com Deus, é buscando ter relacionamento com Deus, é não se deixando enganar só por causa de filmes, é tendo relacionamento com Deus. E, sinceramente, talvez no fundo, muitas pessoas da própria igreja não queiram que Jesus volte agora. Talvez porque a vida está toda errada. E aí tem medo de Jesus voltar agora e a pessoa não subir, não ir para o céu. Só que por que a gente está esperando para consertar a nossa vida, se a gente já viu aqui que para 162 mil pessoas, ele volta todos os dias? Então, que a igreja possa proclamar o evangelho para fora dos muros da igreja e clamar pela volta de Cristo. Né? Quem quer a volta de Cristo, gente? Levanta a mão. Amém? Então, vamos falar no 3, Maranata, que é o clamor para Cristo voltar. Tá bom? 1, 2, 3. Maranata. Glória a Deus. Amém. Amém. Maranata, que Deus possa estar completando o que eu não fui capaz de completar. Mas que se pudermos sair com alguma coisa daqui hoje, seja, Cristo pode voltar para você hoje. E não devemos ser omissos com as vidas que estão padecendo sem Cristo lá fora. Amém?